Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a Xênia Martins. Esse aqui é o canal do Filma aí, Professor, um canal feito exclusivamente, aliás, não exclusivamente, mas dedicado aos colegas professores que desejam fazer suas produções audiovisuais ficarem ainda melhores. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre iluminação. Para quem tem acompanhado a gente até aqui, tudo que eu falei está sempre relacionado à luz. E cinema é luz. Então, depois da vinheta, a gente continua esse papo. Tudo que nós vimos até agora aqui no canal, relacionado àquele tripé da exposição, tem a ver com quanto de luz chega à sua câmera. Agora, de onde vem essa luz? Essa luz pode vir do céu, né, da lua, do sol, então você está falando de iluminação natural, ou você pode fazer a sua própria iluminação com diversos equipamentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação natural, que é essa que a gente está usando agora. São 7 horas da manhã e eu estou aproveitando, como eu falei com vocês, que o sol ainda não está a pino, então eu tenho uma luz muito agradável para fazer essa conversa com vocês. E eu tenho pouco tempo, então vou procurar não me alongar muito. Eu recomendaria que vocês assistissem 2 filmes que eu acho que colocam muito bem o que é um trabalho com iluminação natural. Um deles é chamado Days of Heaven, é um filme com Richard Gere da década de 70, não lembro se 76 ou 78, e esse filme foi todo feito com iluminação natural. E para que o diretor de fotografia conseguisse chegar ao resultado que ele queria, ele gravava só nas primeiras e nas últimas horas do dia. Quem trabalha com fotografia, já pesquisou alguma coisa a respeito, sabe que esse é um horário chamado de horário de ouro, Golden Hour ou hora mágica. Por quê? Porque realmente a luz é muito bonita nesse horário. Só que eu soube, por exemplo, que essa produção estressou demais os atores. Isso porque imagina você ficar limitado a gravar só 1 ou 2 horas pela manhã ou pela tarde. Você ficar limitado, por exemplo, às condições do tempo, porque você pode acordar e de repente está chovendo. Mesmo assim, o resultado é belíssimo, né? Nada mais bonito do que a luz natural. Um outro filme bastante contemporâneo, já agora de 2000, eu acho que é de 2016, é o filme chamado O Regresso, com Leonardo DiCaprio, e também foi um filme que ganhou uma estatueta justamente pela direção de fotografia, dentre outras, mas ele ganhou a de direção de fotografia. E eu li que o diretor, ele só usou luz artificial em um momento, que era o momento lá que eles estavam na fogueira. De resto, 99,9% do filme foi todo filmado com iluminação natural. Quando eu trabalhei numa série chamada A Linguagem do Cinema 2, eu aprendi justamente essas questões de iluminação. Eu cheguei uma das primeiras vezes para filmar e eu acreditava que eu veria aquelas pessoas com kit de iluminação, com gravação de áudio externo, e nesse momento realmente eu vi a diferença que faz você conhecer mesmo as técnicas e saber usar o que você tem a seu favor. O diretor da série, meu grande mentor Geraldo Sarno, ele não usava absolutamente nada. Na equipe, normalmente, de filmagem, éramos eu, que fazia a segunda câmera, o Ângel Dias, que também é cineasta, diretor, professor de cinema, ele fazia a primeira câmera e a captação de áudio, e o Geraldo, que dirigia a gente e comandava lá as entrevistas. Eu separei um pedacinho, por exemplo, aí de uma filmagem que nós fizemos com Luiz Carlos Barreto, se não me engano foi na Biblioteca Nacional. E aí vocês vão perceber nesse vídeo que a gente usou apenas 2 luzes, que eu costumava carregar na minha bolsa, até porque naquela época eu achava que era o equipamento que eu tivesse que ia fazer a diferença, uma boa imagem, uma coisa parecida. E o equipamento ajuda muito, eu não vou negar, mas ele não faz o trabalho sozinho. O Geraldo, por exemplo, fazia cinema muito antes de eu nascer e com câmeras que sequer chegam à resolução hoje que o meu celular alcança.
Então, se ele pegasse essa câmera que eu estou usando para gravar hoje, com certeza ele faria cinema, enquanto eu vou continuar fazendo vídeo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu tinha esse iluminadorzinho aqui, um iluminador LED de 160, com uma bateria que durava 4 horas e custou muito caro para mim. Eu lembro que à época isso aqui saiu em torno, sei lá, de mais de R$1.000 e eu fiquei absolutamente sem dinheiro para conseguir comprar outros iluminadores, porque eu vi os filmmakers falando que a gente tinha que usar 3 pontos de luz, enfim. E aí o que que eu fiz? Eu fiz a minha própria iluminação aqui com uma luz de jardim e uma extensão. Eu nem podia ter feito um serviço mais bonitinho, mas foi aqui só mesmo com fita isolante. E aí eu quero que vocês olhem a imagem que eu estou colocando aí para vocês de novo, que vocês vão perceber, dá uma olhadinha no chão, uma luz. Essa luz está vindo justamente desse iluminador de jardim. E o LED está num tripé, mas isso aí aconteceu raríssimas vezes. A maioria das vezes mesmo, ele olhava o ambiente e tentava trabalhar com a luz que já estava ali. E provavelmente isso aí vai ser o que a gente vai fazer em 99% das vezes. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui entrevistar uma colega para um vídeo pesquisa que eu estava fazendo na UERJ, eu me preparei. Cheguei bem cedo, olhei tudo, coloquei lá a minha câmera, o equipamento todo bonitinho. E aí, de repente, minutos antes dela chegar, começou uma obra. E eu fiquei absolutamente desesperada. Para minha sorte, na hora que ia começar a gravação, a minha grande orientadora passou e eu pedi, pelo amor de Deus, perguntei se ela não tinha uma sala que pudesse dispor para a gente poder fazer aquela filmagem. E de repente a gente foi parar numa salinha, Frida e eu, que era uma colega que estava ajudando, e a gente teve que se virar com aquilo que tinha. E quase sempre, gente, quando a gente está fazendo os nossos vídeos é assim. Por exemplo, filmar dentro de casa. Agora eu estou falando até um pouco mais baixo porque minha companheira ainda está dormindo. A gente não tem hora certa para gravar, a gente não tem um estúdio montado, então vamos trabalhar sempre com aquilo que a gente tem. Se eu pudesse sempre gravar nessa hora, eu não precisaria, por exemplo, de usar a iluminação artificial. Mas nem sempre eu posso gravar tão cedo assim, porque eu tenho outros compromissos. Então, saber usar a iluminação a seu favor, e aí se você quiser uma iluminação bonita, tente usar sempre as primeiras horas do dia ou as últimas. Ainda mais se seus vídeos forem curtinhos, porque aí você não vai precisar se preocupar com equipamentos de luz e você vai ter uma iluminação muito agradável. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco de como eu faço para gravar justamente à noite e quais são os recursos que eu utilizo, que não são recursos profissionais. A gente se vê na próxima.